testando o som ainda. Como é que tá? Me ouvem bem aí? Bom, quero inicialmente agradecer o convite, né, que essa casa mais uma vez me faz. Quero mais uma vez agradecer o convite que essa casa mais uma vez renova, me permitindo essa oportunidade de falar, de exaltar o Evangelho de Jesus e das maravilhas que a doutrina espírita nos revela. Eu trouxe como tema hoje o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, Sede perfeitos, baseado no Evangelho de Jesus, que é registrado em Mateus, capítulo 5, versículos 44 até 47, quando Jesus chamou a nossa atenção para a nossa perfeição, que será alcançada inevitavelmente. E o Espiritismo nos reforça isso. O Espiritismo, estudando essa mensagem de Jesus e pela mensagem dos Espíritos superiores, nos faz compreender que nós inevitavelmente seremos perfeitos. Isso é algo assim, é consolador, nos fortalece, melhora a nossa autoestima, porque não é uma recomendação, nós seremos perfeitos, porque a doutrina espírita ressalta nesse estudo do Evangelho o processo de evolução pelo qual o ser humano passa. Então, passando todas as fases de desenvolvimento, por analogia, né? Nós encarnados, o homem passa do nascimento, a infância, a adolescência, a idade adulta, depois a senilidade. O espírito, na sua jornada evolutiva, também passa por essas fases, né? Ele é criado simples, ignorante, usando a expressão que os espíritos colocam, ou seja, ignorante, eles não têm informação. O espírito é criado sem informação. Ele vai adquirindo conhecimento com o tempo, muitas vezes desenvolvendo alguns instintos, quer dizer, tais instintos da sobrevivência, naturalmente, né? Isso aí não se pode distinguir, instinto não se confunde, mas é distinto de inteligência. O instinto é algo para sobrevivência. Nós temos o instinto da sobrevivência, o instinto da alimentação, o instinto da proteção. E o espírito vai crescendo na medida do tempo. Segundo os espíritos superiores, nós estamos numa fase, numa classificação didática, né? Os espíritos dividiram em 5 estágios da nossa evolução, para ficar mais fácil da nossa compreensão, ligado aos mundos de desenvolvimento, né? Tem os mundos primitivos, que abrigam os espíritos primitivos, depois vem o mundo de expiação e prova, que são aqueles espíritos que já saíram da fase primitiva e já começam a desenvolver grande parte da sua inteligência. Muitos já adquiriram o livre-arbítrio, embora ainda não sabendo usá-lo perfeitamente. Depois vem o mundo de regeneração, os mundos superiores e os mundos sublimes. Nesse ponto que o espírito chega à perfeição. E Jesus disse: sede perfeito como o vosso Pai Celestial o é. E na análise que Kardec nos traz, ele diz, claro, Jesus não quis dizer necessariamente que nós vamos ser tão perfeitos quanto o nosso Pai Criador. Ele é infinitamente justo, bom, de toda a perfeição, Criador de todas as coisas. E é único. Se nós alcançássemos perfeição tal qual o Pai, ele deixaria de ser único. Então nós alcançaremos sim, uma perfeição relativa, que seria para nós, no nosso estágio de evolução, no nosso planeta Terra, o que Jesus é. Jesus já teria alcançado essa perfeição.
Então já está a executar as ordens diretas com a compreensão superior do que Deus efetivamente. Então, mas Jesus disse para aquele povo, e convenhamos, se a gente pode imaginar que hoje o Evangelho de Jesus, ele é compreendido de formas muitas vezes equivocadas ou de formas diferentes, que se pode dizer da compreensão de um povo 2000 anos atrás, ainda com tantas limitações de conhecimento e talvez até de inteligência. Então Jesus sabia que estava falando para um povo que não iria entendê-lo na sua plenitude. Então ele disse: sede perfeitos como vosso Pai o é. Como um ponto, uma situação ideal. Só que essa perfeição, ela precisa ser conquistada, embora nós compreendamos que os Espíritos dizem que nós vamos obrigatoriamente atingir a perfeição, só que ela não acontece automaticamente. Deus não permite nas suas leis, as leis perfeitas, que algo possa atingir a perfeição de uma hora para outra sem um esforço. Então nós passamos por um processo. E eu às vezes costumo falar que a religião ela atinge seu objetivo quando ela transforma, ela fornece elementos para que o indivíduo se transforme, para que cada um possa ser melhor. Nós vemos muitas doutrinas religiosas que pregam muito a adoração, né? A veneração, mas nem sempre, ou na maioria das vezes, informa como nós podemos fazer para fazermos melhores, o que nós temos que fazer para sermos melhores. Na doutrina espírita nós temos isso, graças à orientação de espíritos superiores, como por exemplo, o que vem logo à nossa cabeça é o Santo Agostinho. A orientação que Santo Agostinho nos traz, que esse capítulo, Sede Perfeito, tem muito a ver com, no livro dos Espíritos, a perfeição. E lá está a questão 919A, de Santo Agostinho nos traz uma receita de bolo para nós melhorarmos intimamente, para nós sermos cada vez melhor. Santo Agostinho, que ficou conhecido pelo seu trabalho intenso de divulgação do cristianismo, né? Pela filosofia que ele aplicava nos seus textos, é considerado por muita gente o maior filósofo da igreja. No plano espiritual, ele foi um dos espíritos mentores que trouxeram a doutrina dos espíritos codificada por Kardec. Que mesmo se pode dizer de São Luís, também um espírito de destaque na doutrina espírita, que foi também um nome importante na doutrina da Igreja Católica. Então, são espíritos que trazem uma experiência enorme e que realmente nos trazem informações valiosíssimas para quem quer investir na sua melhora, na sua reforma íntima. E Kardec pegou muito desses conceitos, desses espíritos, e colocou nesse capítulo 17. E quando ele começa falando dessa passagem de Jesus, né, quando ele diz que nós temos uma grande chance de atingir a perfeição quando aplicamos o seguinte: amar os vossos inimigos, amar os nossos inimigos, fazer o bem a quem nos persegue e orar por aqueles, fazer o bem àqueles que nos odeiam e orar por aqueles que nos perseguem. É claro que para a maioria de nós ainda parece tarefas muito difíceis. Amar os nossos inimigos ainda é um esforço muito grande, porque nós ainda estamos muito ligados, muito presos a dois sentimentos importantes, que são o egoísmo e o orgulho, que são, segundo os Espíritos, a base de todos os demais defeitos, todos os mais equívocos que nós cometemos. Então, amar os nossos inimigos, orar por aqueles que nos odeiam e perdoar aquele que nos persegue, ainda é tarefa muito difícil para a maioria dos habitantes do planeta que se encontram nessa fase.
Mas é a meta. Jesus estabeleceu essa meta. Ou seja, nós precisamos, nas nossas encarnações, no nosso crescimento, perseguir essa meta. Mas ele diz, mas os Espíritos, no desdobramento dessa mensagem de Jesus, diz que o caminho está na prática da caridade. Porque quando nós desenvolvemos a caridade, que é a prática da caridade em todas as suas formas, nós vamos domando os nossos vícios. Ou seja, na medida em que nós exercitamos a caridade, nós vamos domando esses vícios baseados no orgulho e no egoísmo que atrapalham qualquer ação no bem. E quando ele fala que a caridade em todas as suas formas, e a gente pode compreender o quanto nós podemos exercitar a caridade. Às vezes a gente se prende na caridade em doar um alimento a uma pessoa que está precisando. Mas vai muito além disso. É também o alimento para quem está com fome. É o agasalho para quem está com frio. É o abrigo para quem está ao tempo. É o ouvido para aquele que quer desabafar. Porque há muitas pessoas que têm facilidades, até recursos financeiros, e precisam muito da caridade dos outros, na compaixão, no entendimento, no acolhimento. Há aquele que tem fome, que para aquele que tem fome, a melhor caridade que pode ser dada é um prato de comida. Betinho dizia, Betinho aquele ativista, pelos direitos humanos, ele dizia que a fome não espera. Então, a pessoa pode estar precisando de muita coisa, mas se tiver fome, a caridade mais urgente que se possa fornecer àquela pessoa é a comida. Quando a pessoa está com dificuldades, com pensamentos equivocados, às vezes precisando desabafar, a melhor caridade é ouvi-la. É lembrar, poder falar para ela da mensagem de Jesus, enfim, a caridade em todas as suas formas. E os Espíritos insistem em dizer que é realmente o caminho para nós alcançarmos as virtudes que nós tanto desejamos e precisamos nesse processo. Em seguida, ele faz aqui uma pequena relação das características do homem de bem. Ele começa dizendo: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de amor, de justiça e de caridade em sua maior pureza. Praticar a lei de justiça, de amor e caridade. Olha que importante e amplo. A nossa noção de justiça ainda é muito precária. Porque nós somos muito movidos pelas paixões materiais. E quanto mais nós estivermos ainda ligados às coisas da matéria,